Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Paulo Roberto Salustiano, sou urologista e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o exame de PSA. O que é o exame de PSA, como ele é feito e como a gente interpreta os resultados encontrados. Bom, o exame de PSA é um exame de sangue, ele é feito basicamente através de uma coleta de sangue e ele vai avaliar o valor do PSA. O PSA é uma sigla em inglês que traduzindo significa antígeno prostático específico e basicamente é um marcador de doença na próstata. Quando eu falo doença na próstata, eu não estou falando exclusivamente do câncer de próstata. Então existem basicamente três possibilidades para o aumento do valor de PSA, que seria, por exemplo, a prostatite. A prostatite é uma inflamação da próstata que pode ocorrer em qualquer faixa etária, especialmente nos adultos jovens, até nos homens mais idosos, e pode ser secundário, por exemplo, a uma doença sexualmente transmissível ou uma infecção urinária simples. Nós também podemos ter o aumento do PSA associado ao aumento benigno da próstata, que é uma condição também bastante frequente, especialmente em homens acima de 50 anos. E por fim, e mais importante, é o aumento do PSA decorrente do câncer de próstata. Então essas são as três possibilidades mais comuns e mais frequentes do aumento do valor de PSA. Como é que a gente interpreta esse exame? A gente precisa relacionar ele a alguns outros critérios para saber se esse paciente possui um aumento do risco para o câncer de próstata e, por causa disso, deverá submeter a avaliações subsequentes. Bom, o mais conhecido é o aumento absoluto do PSA, ou seja, o PSA elevado vai denotar um risco maior de câncer de próstata. Não existe um valor absoluto, mas a gente poderia dizer de forma assim bastante grosseira que um PSA acima de 4 é um PSA elevado e um PSA abaixo de 4 é um PSA um pouco mais tranquilo. Porém, esse valor absoluto nos diz muito pouco. Precisamos de mais informações. E quais seriam essas informações? Por exemplo, quando a gente calcula a relação do PSA livre sobre o PSA total. Toda vez que a gente pede o exame de PSA no rastreamento do câncer de próstata, a gente também pede o valor do PSA livre. Então, de uma forma também bastante genérica, uma relação de PSA livre sobre o PSA total abaixo de 12%, 15%, nos fala a favor de um risco aumentado de uma doença maligna na próstata. Assim como uma relação PSA livre sobre PSA total acima de 15%, 20%, nos fala mais a favor de uma doença benigna. Temos também a possibilidade de relacionar o PSA com a idade, isso é muito importante. Então, um PSA, por exemplo, de 3,5 num homem de 70 anos, a gente pode considerar normal, porque quanto mais idoso, quanto mais idade o paciente tem, maior a chance dele ter um PSA elevado e não ser um câncer de próstata. Porém, se eu pego esse mesmo valor absoluto de PSA de 3,5, por exemplo, e colocar num homem de 45, 50 anos, a gente pode considerar sim que esse PSA está aumentado em relação à idade. Também podemos relacionar o PSA com o tempo. Isso é muito importante. Eu sempre quando o paciente vem ao consultório, eu explico para ele que quando a gente faz um exame de PSA e um exame de toque retal, a gente está tendo uma fotografia daquele paciente naquele momento. Mas o mais importante do que essa fotografia é a gente saber o filme. E o filme a gente só consegue saber se relacionar o PSA com o tempo. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, de 55 anos, com PSA de 3,5, que poderia ser um PSA duvidoso, mas esse PSA é um PSA que se permanece ao longo dos anos, sem aumentar, então esse é um PSA que nos fala a favor de benignidade. Então, o aumento PSA
do PSA ao longo dos meses, dos anos, nos falam também a favor de malignidade. De uma forma também bastante genérica, um aumento acima de 0,75 por ano é um valor que nos leva a algum grau de suspeição e nos leva a uma investigação maior desse paciente. Por fim, também temos que relacionar o PSA com o tamanho da próstata, né? Então, como eu falei anteriormente, o PSA ele é produzido pela próstata. Ele é produzido tanto nas doenças prostáticas quanto na próstata normal. Então, todo homem produz PSA. Então, obviamente, em homens em que o PSA, aliás, que o tamanho da próstata for maior, a gente vai esperar um PSA maior, que pode até ser decorrente de uma doença benigna, né? Então, de uma forma também mais simplificada, a gente espera em torno de 10% do peso prostático. Então, uma próstata de 50 gramas, a gente espera um PSA de 5. Uma próstata de 30 gramas, a gente pode esperar um PSA de 3. Assim como em homens com a próstata muito aumentada, por exemplo, uma próstata de 100 gramas, a gente pode esperar também um PSA de até 10. Né? Então, vocês observem que esse exame de PSA ele precisa ser interpretado por um médico, né? Mais especificamente por um urologista, para poder fazer todo esse arranjo de pensamento para a gente saber se de fato aquele valor de PSA está adequado para as características do paciente. E por fim, eu gostaria de lembrar que a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, da qual eu faço parte, é que a gente faça um check-up, né, uma avaliação do homem, especialmente nos homens acima de 50 anos, e que a gente possa oferecer a esse paciente os potenciais riscos e benefícios do rastreamento do câncer de próstata. Os homens que aceitam fazer esse rastreamento, e é isso que a gente costuma propor na maior parte das vezes, eles são submetidos a esse exame de PSA e a um exame de toque retal, que num outro vídeo eu falarei um pouco mais, né? Mas basicamente é um exame de PSA, um exame de toque retal e associado a isso a história clínica do paciente, né? Como eu já falei no vídeo anterior, a história familiar de doenças, especificamente o câncer e outras doenças na próstata. E também é bom lembrar que homens com fator de risco, ou seja, homens que possuem uma forte história familiar de câncer, também homens obesos e homens de pele negra, estes também devem fazer o rastreamento um pouco mais precoce. E a nossa recomendação é a partir dos 45 anos de idade. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.